e não conselho. Amém? Repita comigo: sem motivos para pecar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Eu preguei há algum tempo atrás aqui, esse ano ainda, sobre um assunto fora de moda. Quem lembra? Assunto fora de moda. Que assunto que é fora de moda hoje? Pecado. Mas, mesmo sendo fora de moda, a gente vive enroscado nele. Então, por definição, ele não é fora de moda. Ele está mais presente na nossa vida do que nós gostaríamos, sim ou não? E a priori queria afirmar nessa noite, categoricamente, que nesta era não há como viver livre do pecado. Duro isso, né? Porque a palavra de Deus diz que o pecado mora onde? O pecado, ele não vai sair desta era, ele só será banido na eternidade. E a Bíblia tem vários termos. O pecado mora ao lado, o pecado jaz na porta. E o capítulo 39 vai dizer assim no versículo 1, Gênesis capítulo 39, versículo 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Amém? Só até aí. Então, sem motivos para pecar, um S. Foi constatado uma vez, isso através de pesquisa, que de cada 3 pessoas, uma é feia. De cada 3 pessoas, uma é feia. E eu não sei se isso é verdade, faz parte
meu exórdio. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado direito, da pessoa que está à sua direita, e repare bem nela, como ela é bonita. Repare os olhos, os traços do rosto, a boca, e diga assim para ela: você é bonita ou bonito, pode dizer. Agora, faça o mesmo da esquerda. Então, olhando para a direita e para a esquerda e você no meio, são quantas pessoas? 3. Então vamos lá. Você, uma à sua direita, outra à sua esquerda, 2 e você no meio, 3. Se uma dessas 3 é feia, quem é feio? E que você acabou de dizer que é do lado direito é bonito, e é do lado esquerdo é bonito. Não é verdade, só para a gente quebrar o gelo, amém? Não é verdade. Você não é feio. Feio no meu sermão aqui é o pecado. Feio, sem nenhuma beleza e encharcado de desgraça é o pecado. O pecado é a coisa mais feia, mais trágica que existe. E no entanto, como nós somos atraídos por ele, na verdade, parece que o pecado carrega consigo um imã e nós somos o metal. Somos atraídos, somos tentados a cometê-lo. O pecado é a coisa mais trágica. Por quê? Porque ele nos separa de quem? De Deus. E uma vez separados de Deus, não há como sermos salvos, felizes, bem-sucedidos, ajustados e saudáveis. E uma das principais estratégias que o diabo usa para levar o ser humano à prática do pecado é produzir o sentimento de feiura em nós, de incapacidade em nós. O diabo sempre diz estar balbuciando nos nossos ouvidos que nós somos incapazes de vencê-lo, que você é incorrigível, que a semelhança da novela das 11, você é Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim e vai para a sepultura assim. Mas isso é uma mentira do diabo. Existe uma grande possibilidade dos seres humanos vencerem o pecado e o diabo. Muitas vezes o maligno até mesmo cita trechos da palavra de Deus, como por exemplo, a carne é fraca. Pastor, minha carne é fraca demais. Meu Deus, como minha carne é fraca. É um texto. Mas a declaração de Gênesis 39 que lemos, através da vida de José, nos afirma que é possível vencer a tentação, recusando o pecado. Amém? Quem anda caindo com facilidade em qualquer cilada de Satanás, caindo no erro, caindo no mal, caindo na bebedice, nas drogas, no engano, na mentira, no adultério, precisa acreditar que tem jeito sim, que tem cura sim, que tem salvação sim. Amém? Tem jeito. No Evangelho de Jesus
apanha de Deus. Ele fica certinho. E nós vamos aprender hoje com José. Aprendemos que, sim, é possível vencer a tentação. O testemunho de José é uma das grandes provas de vitória sobre a tentação e o pecado. Esse moço venceu o pecado. Talvez você diga, mas José tinha mais facilidade do que eu para dizer não ao pecado. Eu, pastor, tenho muitos motivos para cair em tentação e cometer o pecado. Não é bem assim. Nós vamos conferir na palavra de Deus. O versículo 8 diz assim: José também tinha motivos para cair, porque o texto vai dizer: ele, porém, recusou. Motivos ele tinha. E a pergunta é: José tinha os mesmos desejos e impulsos que eu e você? Sim ou não? Sim. José se sentiu atraído por aquela mulher? Sim. Mas o texto diz que ele, porém, recusou. Ele fez uma escolha de não pecar. E nós vamos ver os motivos que José tinha para cair em tentação e constatar que ele venceu, apesar dos motivos que tinha. A primeira lição que nós aprendemos com José nessa noite é que o fato de estar longe de casa não é motivo para você pecar. Amém? Amém? Vou repetir: o fato de você estar longe de casa não constitui-se motivo para você pecar. O texto diz que José estava no Egito. José estava longe de casa, longe de seus pais e do seu povo. José poderia ter pensado: ninguém está me vendo, eu estou no Egito, eu posso fazer o que eu bem entender, ninguém da minha família está aqui, meus pais não estão aqui, meus irmãos não estão aqui, eu estou longe da minha terra, então agora eu vou deitar e enrolar. Não, José não fez isso. Meu querido, muitas pessoas caem quando acreditam nesse argumento mentiroso. Quando estão longe de casa, longe da igreja, longe dos familiares, de férias da escola ou do trabalho, pensam que estão também de férias de Deus. Mas quando pego, por mais escondido que eu faça, por mais longe que eu esteja, Deus está vendo. Repita comigo: Deus está vendo. Deus está vendo. O diabo está vendo. Amém? Então, Deus vê, o diabo vê, você está vendo. José está no Egito, longe de casa, mas seguro de que Deus o estava vendo. Ele se recusou a pecar. Ele disse: eu jamais pecaria contra o meu Senhor, que era Potifar, e o meu Deus. Se você tiver isso em mente, mesmo estando longe de casa, mesmo estando longe do seu marido, mesmo estando longe da sua esposa, mesmo estando longe da igreja, mesmo estando longe dos amigos, mesmo que geograficamente você esteja do outro lado do mundo, mesmo assim, recuse-se a pecar. Essa é a primeira lição que José nos ensina. A
segunda é: o fato de você estar carente de carinho e atenção não é motivo para você pecar. Amém? Não é motivo. O versículo 37 vai nos dizer que José era o caçulinha do papai. Estão lembrados? Ele era paparicado, tinha muito carinho, muito amor, muita dedicação da família. E agora ele está numa terra distante, sem ninguém para lhe dar colo, carinho, amor, afago, atenção. Muitas pessoas têm caído nesse laço. Por exemplo, as mulheres que estão traindo os seus maridos, dizem assim: eu estou fazendo porque eu sou mal amada. Mentira. Isso tem outro nome, não é mal amada. Isso tem outro nome. E a Bíblia denomina essa atitude não como mal amada ou mal amada, mas como pecado. Ele era paparicado e agora está longe. Não tem ninguém para nem ao menos trocar palavras da sua própria língua, da sua própria cultura. Isso não justifica, mas explica porque tantos adultérios, tantas infidelidades, tantas fugas de casa. Pecado. A Bíblia diz: José, porém, recusou. Ele recusou o pecado. Eu quero te dizer algo nessa noite. Você que tem uma carência exacerbada, além da conta, e que está sentindo falta, e isso tem sido a desculpa, como diz o jargão, esfarrapada, para pecar. Não pense você que você vai receber uma palavra de apoio de Deus, que Ele não vai apoiar. Olha, pastor, eu saí com aquela loira só uma vez, porque eu estava tão carente, e ela me deu carinho, me afagou. Porque a grande desgraça do pecado é essa, né? Porque o diabo não brinca com o diabo. E se a carência é carinho, o diabo vai arrumar um carinhoso, igual a música. Carinhoso, desse jeito melado. A fala dele parece um miúdo. Ele faz arroz soltinho, frita o ovo, não quer a gente. Diabo não é bom, não. Diabo não é bom. Ele entra exatamente na carência. E eu quero te dar um conselho nessa noite, como alguém que está casado há 23 anos. Se você está carente, procure a sua esposa ou seu esposo. Diz: ô, minha filha, desenvolve, como diz o Paulo, desenvolve. Eu estou carente. Eu estou subindo pelas paredes, não é para você. Resolve minha parada aí, não vai mais não. Tem que resolver com ela e com ele, que é o seu cônjuge. Não pode deixar o diabo colocar a mão aí. Faça como José, se recuse a pecar. Carência, falta de afeto não pode ser motivo e
pai, longe de casa, mas nem por isso cedeu à tentação. Ele recusou o pecado. Você pode estar carente de afeto, mas você também pode recusar a cair, a pecar por causa disso. A outra lição aqui com José que nós aprendemos é terceiro: o fato de você estar oprimido não é motivo para pecar. Pastor, está tanta pressão que para dar uma extravasada eu vou dar uma pegadinha. Dois toques. E a sua pressão, ó, só na hora, sabe por quê? Depois ela pode se transformar em algo muito pior do que o que você estava sentindo oprimido. O peso que virá será tão grande que você vai tentar escolher aquele estado de opressão do que o estado que virá após você pecar. Então, o fato de estar oprimido, deprimido, não é motivo para pecar. Muitos nessa situação têm se revoltado, até mesmo contra Deus, contra todo mundo. Pessoas que querem até tirar a própria vida, porque agora há um índice alarmante de suicídios. E pasme vocês nessa noite com um grande índice dentro das pessoas que conhecem Jesus. E elas começam a fazer todo tipo de coisas erradas para tentar se ver livre desse sentimento que está invadindo o seu coração de opressão. Deus me abandonou, elas dizem. Então nada mais importa. Isso é mentira do diabo. José foi oprimido no Egito, mas ele se recusou a cair vencido e derrotado. Em momentos assim, a palavra de Deus, no Salmo 120, versículo 1: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Então deixa eu dizer algo: quando você estiver deprimido, oprimido, pressionado, angustiado, procure o Senhor. A Bíblia diz que nesse momento de angústia, Ele vai responder você. Não peque. Estar carente de carinho, de afeto, não é motivo para pecar. A próxima lição, a quarta, é o fato de ser costume da época não é motivo para você pecar. O costume da época bíblico, na época de José, segundo os historiadores, informa da existência de documentos egípcios que revelam que nessa época, na época de Potifar, sua mulher não era a única a cometer pecado da infidelidade conjugal, que isso era uma prática comum. Então, José estava diante de uma prática comum para os egípcios, mas ele era servo de Deus. Então a premissa é: eu não vou fazer porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é servo e serva do Deus Altíssimo. Era costume, mas José se recusou a ser igual a todo mundo. Ele se recusa a pecar, a se tornar igual aos egípcios. Deus espera que você não se comporte como todo mundo. É o que Deus espera de mim e de você. Isso está lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12, 2 está escrito
Não é porque todo mundo faz que eu e você vamos fazer. Quinta lição: o fato de ouvir insinuações não é motivo para você pecar. Você prestou atenção que no texto, quando ele foi assediado por essa mulher, o texto diz que diariamente ela fazia o quê? Versículo 10. Que dia a dia ela assediava José. Não foi apenas aquela vez. Este é um processo que facilita a queda ou a vitória de muita gente. O que a gente está ouvindo constantemente. Constantemente. Vai ouvindo. Uma hora desce o coração. Mas José não caiu. A Bíblia diz em 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, a vovó dizia: diga com quem tu andas, que eu direi quem és. Pastor, mas eu estou evangelizando. Evangelizando. Pecado, falta de vigilância, falta de orar, falta de ler a palavra, falta de prestar atenção com quem se anda. E deixa eu te dizer algo, e depois eu corto na edição. É impossível um homem assistir Juliana mais pelada e pecado. Como, irmão? Como que vê Juliana mais pelada e pensa em Carmelito para nascer? Fala sério, vamos falar sério. Já que a gente está conversando sobre o assunto, vamos falar sério. Conversa é essa? Eu sou forte, você não está entendendo. Tinha uma muralha. Juliana faz uma capelada para lá e para cá na minha frente, e pronto, eu sou crente. Eu já disse aqui que eu repeti: o hormônio não é crente. Não é. Pastor, mas eu estou assistindo só para me ver o grau de pecado que o mundo está. Temos bonitão assim. Cuidado. Não brinque com o pecado. Não se deve brincar com o pecado. José não dava ouvidos aos assédios da mulher de Potifar. O texto diz: dia a dia, todo dia ela chegava. José, aí, é hoje, hein? Hoje vai dar certo. José disse: ó, vazava. Amanhã de novo. Punha um baby doll mais daquele tipo. José, a cama desse cara. José disse: não. Na última vez é que ela segura nas vestes dele e ele foge mais uma vez para não pecar contra o seu Senhor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8:
que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensai nisso. Filipenses 4:8. Sexta lição: o fato de estar sozinho com o sexo oposto não é motivo para você pecar. Versículo 11 diz: José veio à casa de Potifar a fim de trabalhar, e naquele belo dia ninguém dos da casa se achava presente, exceto aquela mulher fonte de tentação. Porque eu já disse aqui, vou repetir: a mulher de Potifar não era uma baranga, viu? As mulheres dos homens como Potifar eram escolhidas a dedo, lindas. A mulher de Potifar era um jato completo. Não era uma baranga, era linda. E José chega para trabalhar, não tem ninguém na casa. E é preciso tomar cuidado com isso. Isso é de suma importância que você entenda nessa noite. Também é sedutor e perigoso ficar a sós com o sexo oposto, que não seja o seu esposo, que não seja o seu esposo. Isso é vigiar. Isso é vigiar. Evite. Muitos caem aqui, se acham fortes demais para estar numa situação assim, que não vai ter nada, que não tem nada a ver, que não vai acontecer nada. As estatísticas confirmam ao contrário. A atitude de José foi interessante, muito curiosa. No versículo 12, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidar: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Deixa eu te dizer algo: não tenha medo de fugir da mulher de Potifar. Não tenha medo, fuja. Sétimo, o fato de você ser bonito ou bonito não é motivo para você pecar. O texto diz: José era atraente e de boa aparência. Há pessoas que sabem cuidar bem do próprio corpo, cuidam bem para usar de maneira errada, para tentar as outras pessoas. Isso é um erro, é um pecado que as pessoas têm cometido. O seu corpo deve ser usado para a glória de Deus. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então seja sensato, ajuizado. Você que é mulher, mais do que nós homens, muito mais, é preciso tomar cuidado com isso, para não provocar. Oitavo, o fato de você lidar com gente maldosa também não é motivo para você pecar contra Deus. José estava lidando com uma mulher maligna, maldosa, uma mulher que com certeza José não era o primeiro, uma mulher má. Marido dela, Potifar, a bem da verdade, não acreditou na história dela, porque com certeza ele a conhecia.
porque tal episódio, na época, José não viveria. E Potifar, não acreditando na mulher, conhecendo a jararaca do seu lado, ele manda José para a prisão. E José, na sua cautela, saiu de dentro daquela casa. Na hora ele foi prudente. Seja prudente. Não use a maldade das pessoas, as coisas que estão acontecendo com você, que você não gostaria que acontecesse, para ser motivo para você pecar. Em nome. O fato de você ser jovem não é motivo para você pecar. José era jovem, bonito, cheio de vida, de saúde, cheio de adrenalina na veia, cheio de hormônios supidando. Mas isso não fez com que ele pecasse. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 11: alegra-te, jovem, na tua mocidade, seja feliz, alegre na sua juventude, siga por onde o seu coração te mandar, até onde a vista alcançar, mas saiba que por todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deixa eu te dizer algo, irmão. Deus te pedirá contas. Você pode ir, você pode fazer, você pode fazer o que você bem entender da sua vida, mas não se esqueça, Deus vai pedir contas a mim e a você. Décimo e último, o fato de você precisar manter um emprego não é motivo para você pecar. Não é. Pastor, se eu não mentir, eu não vendo. Então não venda. Com mentira não. E Deus vai te honrar. Aleluia. Estamos no ano da honra, mas é preciso honrar primeiro, para depois receber a honra. Pastor, é só uma mentirinha para o gasto, porque é um negócio muito bom. Pega o negócio. Deus vai honrar você. Deus vai abrir portas para você com verdade. Você é servo de Deus. Deus é o Senhor da verdade. Você não precisa mentir para se sair dele. Trabalhe com a verdade. Honre a Deus. As pessoas estão caindo porque, em nome de manter o emprego, o salário que ganha, elas estão pecando. Cuidado com as propostas que tiram você da presença de Deus. Por mais vantajosas que sejam, cuidado. Não ande por esse caminho. Ele é perigoso. José recusou o pecado. E eu queria concluir dizendo: a fim de vencer a fonte de sua tentação, primeiro, é preciso que você se conscientize disso. É possível vencer. Mais trágico é o pecado. José venceu, apesar de estar longe de casa, apesar de estar carente, apesar de estar oprimido no Egito, apesar de o pecado ser o costume da época. José venceu apesar das insinuações daquela mulher. José venceu apesar de estar sozinho com o sexo oposto. José venceu apesar de ser bonito, atraente e lidar com gente maldosa, de ser jovem e de precisar manter um emprego. Ele venceu. Apesar de tudo isso, José se recusou
Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para dominar a tentação, deixe que Cristo domine você. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite para nós pedirmos ao Senhor que nos ajude, nos dê força e graça para vencermos o pecado. A despeito de ser um assunto de profundo constrangimento para muitos, não para mim, para muitas igrejas e muitos pastores, para mim não é, porque na prática e no dia a dia do pastoreio, eu sei que este assunto é por demais necessário ser tratado para nós vencermos. E eu quero convidar você que quer vencer o pecado a sair do seu lugar e vir em frente, em nome de Jesus. E nós vamos lá. Amém? Glória a Deus. Você que quer vencer o pecado, pedindo a Deus para ajudar você a vencer, venha em frente em nome de Jesus. Você que não tem problema com o pecado, fique aí no seu lugar. Você que é o santarrão, eu penso que a igreja toda deveria vir, mas eu respeito você. Talvez você é melhor que eu, e dos que estão lá. Você pode ficar no seu lugar. Você que é santo, você que não é. Amém? Eu já estou aqui, né? Também. Eu preciso vencer o pecado. Só há vitória, só há sucesso quando nós vencemos o pecado. José foi um homem de sucesso.